Olá a todos, hoje voltamos então ao nosso ponto já na sequência, a sétima e oitava aulas, que enfrentaremos então esse tema da audiência de uma tentativa de mediação ou de conciliação. Vocês podem ver a arbitragem, mas a arbitragem eu vou tratá-la de uma forma bastante lateral, né? Não vou tratá-la agora, mas diante desta inovação no CPC, que se pode chamar assim, é que o processo não siga adiante, não haja a contestação do réu, sem que haja também, antes de tudo, uma tentativa de conciliação. Vejam então, o autor interpõe a ação, ela é distribuída, esta ação vai ao distribuidor, uma vez distribuído o processo, vai às mãos do juiz, e o juiz, se for esse o interesse do autor, já manda citar o réu para uma audiência com esta tentativa, né? E após, não sendo possível a conciliação, haverá então o prosseguimento da ação com um prazo reaberto para o réu apresentar a defesa. Então vamos ver como é que funciona esse mecanismo. O importante é que saibamos que esta tentativa de mediação ou de conciliação é, na verdade, uma sequência do que já havia no Código de 73, sempre o juiz tentava a qualquer tempo no processo, tentava entre as partes, quando elas se aproximavam dele, em qualquer tipo de solenidade, qualquer tipo de audiência, o juiz tentava esta modalidade então de consenso entre as partes, então evitando que o processo perseguisse aí o seu caminho, fizesse então todo aquele trabalho de passar pelas etapas, chegando até uma sentença. Então, seria possível pensarmos nessa modalidade com uma tentativa, pelo menos, né, de que as partes conversassem. Muito se tem visto, e já me coloco aqui do alto dos meus 40 anos de advocacia, praticamente, em que as pessoas guardam as mágoas, as pessoas reservam os seus ódios, as pessoas têm lá aquela situação de conflito interno para com a outra, e aquilo fica realmente muito marcado, muito mastigado, aquele ódio, aquela raiva, então aquele sentimento negativo vai se projetando no tempo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acabam não conversando. Aquelas pessoas que têm litígio, por conta do próprio litígio, se afastam. E quanto mais afastadas elas estão, evidentemente mais difícil fica uma reaproximação ou, quem sabe, um pacto em relação àquele problema que as está atormentando. Muitas vezes se passa esse tipo de situação, isto é da nossa vida, infelizmente. Eu já tive, vocês também seguramente já tiveram as suas inimizades, os seus desafetos, e isso acontece. Mas ao tempo e ao modo, quando a gente pode evitar que isso aconteça, porque isso aí nos envelhece, isso nos tira a saúde. Então, quanto mais a gente puder fazer este enfrentamento, né, do próprio problema e não deixá-lo de lado, não irmos para a cama com ele, não acordarmos com o problema também, não almoçarmos, não jantarmos, quanto mais cedo fizermos isso, melhor. Então, o que fez o Código? O Código Novo, na verdade, ele deslocou o momento da tentativa de conciliação, que antes não tinha mediação no Código de 73, mas no momento da audiência de instrução e julgamento, o juiz tentava uma conciliação. Mas isso, vejam, era lá no fim, já era praticamente terminada a fase probatória. O que fez o Código de 2015? Ele trouxe para um momento oportuno, antes da citação do réu, né, que ele até apresente até a sua própria contestação, que se tente esta possibilidade, né, de uma aproximação entre as partes, em que elas possam dialogar, em que elas possam botar aquilo tudo que elas têm de guardado e de ruim para fora, elas podem falar, né, e isso então vamos dizer assim, é um momento de lavar a alma, um momento então de trocar as mágoas entre as partes. E não tenho dúvida que eu me acostumei muito nos primeiros anos da minha vida profissional como advogado a trabalhar nas varas de família. E lá eram os grandes focos dessas discórdias, desses problemas. E quando tínhamos uma audiência,
dessas a gente notava, as pessoas conversavam, choravam, gritavam umas com as outras, mas enfim, terminado aquele momento do desabafo, tudo voltava praticamente a uma situação de normalidade. E exatamente esse é o ponto, esse é o momento em que as pessoas podem tentar fazer a conciliação, né? As pessoas guardam muito, como eu disse, por muito tempo essas mágoas e nunca têm uma oportunidade como esta. Ora, então elas estão agora na frente de um juiz, uma autoridade pública, estão num espaço neutro, não estão na casa de cada uma delas, elas estão exatamente ali no espaço neutro para conversarem. Até mesmo se for o caso, se agredirem verbalmente acontece, as pessoas têm que desabafar. Então este momento é um momento hoje que perde um pouco a solenidade de uma audiência, mas ao mesmo tempo aproxima as pessoas. É nesse sentido que nós temos que pensar, então, vamos dizer, do favorecimento desse modelo, desta tentativa, pelo menos, que muitas vezes ela dá resultado. Vejam, na década de 90, em Porto Alegre, começou o projeto Conciliação, que reunia todas as varas de família e colocavam, antes da citação do réu, que ele contestasse a ação, ele era intimado para comparecer ao fórum e então se apresentar para uma audiência destas chamadas de tentativa de conciliação. O projeto Conciliação deu muito certo e isso depois foi determinado para o Brasil todo, começou aqui em Porto Alegre e depois se esparramou pelo Estado e depois pelo Brasil, tá? E o quadro de estatística que se tinha nesse caso era de 75% de tentativas bem-sucedidas. Vejam o número de processos que foram desaparecendo, que foram realmente sepultados antes de iniciar, porque as partes já formavam um acordo, foi um número assombroso. E isso chamou muito a atenção e, evidentemente, isso agora se coloca de uma forma, vamos dizer, mais rebuscada, mais trabalhada, hoje no Código de 2015. Vejam que essa tentativa não é apenas de mediação, mas também de conciliação. E com isso se consegue, muitas vezes, um avanço no trato das partes. Nós vamos ver hoje que a advocacia, quanto mais se pode, a advocacia hoje também é um palco de mediações. O advogado não é apenas um gladiador, um lutador, um jurista que tem que saber mais do que o outro. Não, o advogado é também um facilitador para estas situações de angústia, de ódio, de situações reprimidas. Então, o advogado nesse momento ele tem que tentar. Se vocês hoje encontram um casal que esteja em separação, vocês podem tranquilamente tentar a mediação, fazer com que antes de entrar com um processo litigioso, que essas pessoas vão desgastar-se lá por anos a fio, elas vão não apenas perder a saúde, mas vão perder também a sua idade, elas envelhecem rápido, elas despendem com o seu próprio patrimônio, elas têm que gastar muito dinheiro. Então é importante, eu digo até necessário que o advogado, antes de mais nada, antes de entrar em juízo, tente esgotar os meios chamados meios suasórios, os meios de composição, de harmonização, de conversação. E o advogado, nesse momento, também não deixa de ser aí um mediador, Ao mesmo tempo que, se nós conseguirmos o sucesso nesse trabalho, nós levamos também esta estatística para dentro do Poder Judiciário. Não esqueçam o artigo 133 da Constituição, que nós, advogados, somos instrumentos da justiça. E se nós conseguirmos definir esta matéria que era litigiosa em matéria consensual, consentânea, harmoniosa, amigável, nós estamos agora também favorecendo, não apenas o nosso quadro estatístico de uma clientela que saia satisfeita, mas principalmente uma diminuição, quer dizer, um processo mínimo a menos no Poder Judiciário, e isso para nós é significativo. O advogado, portanto, tem que ter em mente que ele trabalha com as ciências jurídicas. Ótimo, é o que nós estamos fazendo, estamos conhecendo o código. Isso é a ciência jurídica, mas também é uma ciência social. E nessa ciência social que trabalhamos, que é o nosso palco, também somos aqui sociólogos, nós somos mediadores, nós somos conciliadores, nós somos às vezes árbitros das pessoas sem necessidade de um processo judicial. Com essa, portanto, iniciação ao tema, eu já passo então
a verificação do que nos diz o título ou capítulo esse dentro do Código de Processo Civil. Mas o importante antes disso nós verificarmos o que é mediar e o que é conciliar. São diferentes? Sim. Já disse a vocês ali no primeiro tópico, não é inovação no novo CPC. A matéria é copiada, mas melhor trabalhada e principalmente melhor colocada, né, no início do processo, evitando que o processo se alongue, né? Às vezes até situação em que o réu sequer conhece a petição inicial do autor. Exatamente para chegar numa audiência de conciliação ou de mediação, ele saber apenas o que está sendo pedido, não o conteúdo do pedido. Porque é no conteúdo do pedido que aquela raiva pode se potencializar quando o réu recebe aquilo, vê às vezes uma inverdade ou às vezes uma agressão e aquela raiva potencializa. Então, por essa razão, a cautela, vamos chamar assim, a medida de proteção para que as partes não acumulem esses ódios, né? O que já não acontecia no Código 73. Então, com esse novo ordenamento, nós conseguimos vamos dizer, até uma vitória para que as coisas não tomem um corpo de maior atrito dentro do próprio processo, dentro do próprio Poder Judiciário. A efetividade da medida, já disse, nós temos hoje grandes possibilidades, desde que as partes ambas consintam que esta audiência se realize, porque se uma delas disser, ou o autor na inicial dizendo que não vai contestar, ou mera petição do réu, dizendo que o autor não vai comparecer, não quer audiência de tentativa de mediação ou arbitrária ou conciliação, e o réu disser em mera petição que não deseja, a audiência não se realiza. Vai depois, mais tarde, aí sim lá na audiência de instrução e julgamento, quando já terminada inclusive a fase probatória, lá vai poder então aparecer esta tentativa, né? Mas vejam que mediação e conciliação, qual é a grande diferença? Muito bem, nós vamos ver aqui, depois eu vou ler com vocês, faço questão de ler este conteúdo. A mediação é uma formação de uma busca de aproximação das partes. O que a mediação faz? Ela aproxima para o diálogo. Haverá aqui um mediador. Este mediador, portanto, ele pode se valer de multidisciplinas, pode ser um perito, pode ser um assistente social, pode ser um advogado. Então, esta pessoa deve reunir para aquele caso as características de apoio para que este caso seja bem sucedido, seja bem mediado, né? Quanto à questão de uma escolha, fica a cargo do juiz. O juiz vai ver qual o tamanho do processo, qual é o tamanho do problema que há naquela causa, então ele vai verificar qual o melhor sistema para esta mediação. Mediador, portanto, ele tem que ser primeiramente neutro, né? Ele tem que ter uma atividade absolutamente imparcial, seja isento de ânimos, ele é um mero aproximador, um mero aglutinador destas pessoas que assim estejam em conflito e, claro, com isso vai facilitar o diálogo entre elas, né? Entre as pessoas e de uma maneira madura, de uma maneira conversada, elas construam a possibilidade de um acordo. Olha, então, o mediador ele já entra no meio de uma guerra, já entra no meio de um conflito, numa situação de uma área absolutamente já combatida entre as partes. E com isso o mediador consegue fazer com que essas pessoas se aproximem diante da sua experiência, diante da sua capacidade funcional, ele então vai conseguir resolver este assunto. Vejam, em matéria de família, vamos voltar à matéria de família aqui, existe uma série de áreas que devem estar imbricadas, elas devem estar jungidas umas com as outras para que haja uma única solução. Vejam, ali nós vamos encontrar problemas com os filhos, tem que ter, quem sabe, uma área psicológica, né? Infantil que possa dar esse apoio. Nós vamos ter em relação a parte de alimentos, quem sabe matéria contábil, que seja necessária uma contabilidade dos vencimentos do marido, dos vencimentos da mulher e compor qual é o melhor valor para
para essa solução de alimentos. Nós temos a questão de partilha dos bens, vamos ter avaliadores, vamos ter que ter peritos, né, nessa atividade, nós vamos ter que também fixar visitas. Então aí entra o assistente social, nós vamos saber da guarda dessas crianças, assistente social também vai ver se a casa de guarda é compartilhada ou guarda isolada. Então vejam como são várias as frentes que devem ser aqui encaradas e que não podem, evidentemente, ser deixadas umas e depois tratadas outras. Não, vejam, tudo é um pacote. E na medida que nós conseguimos esta aproximação, e muitas vezes se usa até para o bem dos filhos, é a frase grande que se usa, né? Isto é para o bem dos filhos, vocês estão aqui conversando para os filhos de vocês, se vocês amam os filhos de vocês. Então é este tipo de tratamento que nós vamos dar para que as partes reflitam, caiam em si, até desabafem, coloquem, como se diz, tudo que é de ruim para fora, e aí elas estão, no momento que elas estão já com a alma lavada, elas estão em condições agora já mais intelectivas, de melhor aproximação uma com a outra. Vejam, procedimento, a mediação é um procedimento estruturado, não tem prazo definido e pode terminar ou não em acordo. Não é obrigatório que o acordo surja, mas pelo menos, por isso o nome, que haja uma tentativa para isso, né? As partes têm autonomia para buscar soluções que compatibilizem os seus interesses e as suas necessidades. Apesar disso, nós vamos ter aqui outras questões, como mediação sendo uma forma de solução de conflitos em que um terceiro neutro e imparcial auxilia as partes a conversar, refletir, entender o conflito e buscar por elas próprias a solução. As próprias partes, nesse caso, é que tomam a decisão, agindo o mediador como um facilitador. Nas centrais e câmaras de conciliação, mediação e arbitragem, a mediação será feita por quem? Será feita simultaneamente com a conciliação, sobretudo quando o conflito tiver como causa preponderante o problema de ordem social, vejam, pessoal, emocional, psicólogo, incompatibilidade de gênios, raiva, sentimento de vingança, intolerância e indiferença, mas sempre com assistência do conciliador, até que se esgote a possibilidade de uma reaproximação afetiva das partes. Claro, com reservas, essa reaproximação afetiva, o que nós estamos é que haja uma afinidade entre elas, não é a afeição, o amor, não. A aproximação respeitosa, com este afeto de um ser humano para com outro, é nesse sentido, tá? Sem prejuízo de formalizar um acordo que encerre o conflito nos seus aspectos jurídicos e patrimoniais, né? Então existe uma lei, a 13.140, uma leizinha lá de 2015, que vai dispor sobre a mediação. Se quiserem, depois vocês podem dar uma olhada, né? Que é uma lei bastante complexa, né, no sentido da sua completude, porque ela enfrenta exatamente todos esses procedimentos como eles devem se dar. Agora, a conciliação. Ora, a conciliação é uma medida, vamos dizer assim, menos complexa do que a mediação. Se a mediação existe essa interdisciplinariedade, esse manancial de conhecimentos de áreas que se envolvem, que se entrelaçam, aqui na conciliação a situação é menos complexa. E o conciliador vai atuar mais positivamente. Lá o mediador aproxima, o conciliador aqui já formula, o conciliador já instiga as partes a que façam um acordo. Então, conciliação é um método utilizado em conflitos mais simples. Por exemplo, uma ação de cobrança. Eu estou lá com os honorários de um cliente que não me paga, eu estou entrando em juízo, cobro dele os honorários e o juiz diz assim, não, vamos tentar aqui uma audiência de conciliação entre vocês. Então chama a outra parte, a gente conversa e quem sabe com isso haja por parte do conciliador um trabalho mais impositivo para dizer, muito bem, ô devedor, se tu não pagares, olha, vai ficar muito tempo com esse processo aqui, o teu nome vai ficar sujo na praça, então ele vai ser mais ativo. E vai dizer para mim, autor, vai dizer, ó, Madeira, quem sabe tu faz aqui um parcelamento, facilita o valor dos seus honorários, bota aí 6 vezes, 7 vezes, facilita para ele pagar, tudo bem, então chegamos a um consenso e aquela conciliação agora se transforma num pacto.
Este pacto vai ao juiz, este juiz agora homologa, vejam, por sentença, aquilo que já está então definido entre as partes. E ali vamos ter cláusulas, por exemplo, se não pagar uma parcela, quanto vai ter de multa, não pagando uma parcela, todas as demais parcelas ainda vencendas vencerão automaticamente. Então se pode colocar ali uma série de outras exigências, mas o importante é que aquele conflito tenha terminado por essa capacitação de um conciliador para que haja a aproximação das pessoas, né? Veja que eu coloco ali uma observação, aqui vem em negrito, deixa eu ver aqui, onde é que ela está? Uma posição mais ativa, né, onde eu digo ali em negrito, na conciliação, a posição mais ativa do conciliador, porém neutra com relação ao conflito e deve ser imparcial. Processo consensual breve, menor do que a mediação, como eu disse lá, envolve outras áreas, e que busca efetiva harmonização social e a restauração dentro dos limites possíveis da relação social das partes. E claro que também para a mediação a mesma coisa. Mas vejam na observação, as duas técnicas, mediação e conciliação, vêm norteadas por princípios como informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade, oralidade e flexibilidade processual. Então vejam quantos atributos nós temos aqui, né? Porque é simples, não tem solenidade, a conciliação ela traduz uma forma que vai se formar de acordo com a evolução da conversa entre as pessoas, né? Então nós não temos assim, daqui a pouco, poxa, estamos perto da conciliação, hoje não está porque os ânimos não estão bons, né? Não estão prontos, então se marca uma outra audiência, né? Uma outra tentativa para esse momento de melhor aproximação e resultado de um acordo. Mediadores e conciliadores atuam de acordo com os princípios fundamentais estabelecidos na Resolução do Conselho Nacional de Justiça, número 125 de 2010. Então, para esta gama de profissionais, conciliadores e mediadores, nós temos uma regulamentação específica estabelecendo o seu comportamento. Mas, acima de tudo, o que nós temos que tirar aqui em relação ao perfil desses conciliadores e mediadores? Confidencialidade é a primeira coisa. Absoluta confidencialidade. Que aquilo é praticamente um confessionário, quer dizer, que o padre guarda para si, não pode abrir ao público que está sendo confessado. A mesma coisa aqui. Então essa confidencialidade é dele, como nós outros advogados temos também essa confidencialidade, né? Na nossa profissão, o psicólogo, o psiquiatra devem ter então esta guarda de informações exclusivamente para si, né? Decisão informada. O que é decisão informada? É dizer, olha, o que for decidido aqui vai ter este e aquele resultados. Então nós vamos ter aqui uma situação de efeitos deste acordo. Isso tem que deixar muito claro. Se assinar esse acordo, os efeitos serão esses, né? Positivos e negativos. Pode acontecer isso, isso é uma decisão informada. Então se deixa bem ciente, inequivocamente, aquela parte ou as partes do que pode acontecer de bom e de ruim na formulação desse acordo. Competência, no sentido de ter esta área na sua afinidade, né, profissional. Imparcialidade, não pode ser parcial, puxando a brasa para o assado de uma das partes, não dá, ele tem que ser isento nesse sentido. Independente, que tem a ver muito com a imparcialidade, e a sua autonomia, né? Autonomia profissional, ele na verdade, ele vai ser uma pessoa, vai ser um representante ali do próprio Poder Judiciário. Então esses atributos todos lhe competem também, assim como se fosse um juiz, né? Ele praticamente funciona aqui como um longa-manos, né? Uma extensão da mão do juiz que ali está, portanto, lhe dando este atributo, lhe dando esta missão de conciliar as partes, né? Respeito à ordem pública e às leis vigentes, evidentemente, e a validação. Eu deixo o empoderamento de lado, porque o empoderamento no sentido de deixar a parte ciente dos seus direitos. Daqui a pouco, este mediador ou este conciliador encontram uma pessoa que não tem lá muita luz a respeito dos seus direitos. Ela não é muito letrada nisso aí, muitas das pessoas são leigas no direito.
Então, o pouco que sabe é o pouco ali para comprar alguma coisa na fruteira, que tem que pagar e tem que entregar dinheiro, evidente, né? Mas algumas outras situações de maior complexidade, deve o conciliador, deve o mediador informarem a essas pessoas que elas se apoderem dos seus direitos. Enfim, o apoderamento é instruir as pessoas do que elas podem e o que elas não podem fazer. Então, isso tem muito a ver com a decisão informada, né? Muito a ver com isso, né? A mais das vezes, o empoderamento é uma ação social, coletiva, mas aqui também não há por que o mediador e o conciliador fazerem com que essas pessoas sejam cientificadas dos seus direitos e das suas obrigações, né? Portanto, conciliação é uma forma de solução de conflitos em que as partes, por meio de ação de um terceiro conciliador, chegam a um acordo solucionando a controvérsia. Nesse caso, o conciliador terá a função de orientar e ajudar, fazendo sugestões de forma que melhor atenda aos interesses dos dois lados do conflito. Aqui é parcialidade, né? Nas centrais e câmaras também é a mesma coisa, conciliação, mediação e arbitragem será feita simultaneamente com a mediação, quando o conflito tiver como causa preponderante problema de ordem jurídica ou patrimonial, mas sempre com assistência do mediador até que se esgote a possibilidade das partes fazerem um acordo, né, para encerrar a demanda, com a formalização do respectivo termo de transação, que o termo de transação é o acordo, né, se faz então por termo aquele acordo, né, e é o conciliador, pela sua formação superior, que conduz até a formalização do acordo. Então, em suma, eu faço aqui um trabalho de orientação apenas nesse primeiro momento, para que vocês tenham estas noções, né, do que seja conciliar e o que seja mediar. Mas sempre com esse norte na vida profissional de vocês. Aí você pode dizer, mas eu não vou ganhar tantos honorários se eu fizesse uma causa inteira e um trabalho de mediação que pode durar 2 ou 3 meses. Bem, vocês podem perder honorários aqui, mas vocês ganham um cliente para o resto da vida, não tenho dúvida, porque vocês serão aqueles que vão solucionar o problema de uma forma mais rápida, sem dor financeira, sem dor pessoal, né? sem desgaste, como eu disse, de toda sorte. Tá? Então, é isto o que eu devo, por enquanto, dizer.